Olá a todos, como vocês estão? Hoje estou aqui para ensinar mais uma carta para vocês. Sejam muito bem-vindos ao meu canal Baralho Aberto e vamos começar. Hoje temos o Diabo, sim? Bom, essa carta é uma carta muito temida, né? Porque o Diabo é por representação social, né? Cultural, a gente associa tudo negativo a ele, né? Realmente uma carta que tem uma energia muito pesada. Só que aí vamos ter que ver de que se trata essa energia pesada, assim. É uma energia muito intensa. O diabo está associado a uma situação que você se sente preso, principalmente isso, sim. Uma situação que te deixa obcecado, você está tendo uma obsessão, você está preso, né, nessa obsessão. Uma situação que pode estar associada a algo muito tóxico, sim, algo que pode te prejudicar muito em praticamente todos os sentidos, ou muitos, em muitos aspectos. Por quê? Porque o diabo, ele te prende e o desejo dele, sim, é se alimentar disso, de teu sofrimento, de te iludir para você ficar ali preso, para você não conseguir se libertar. É isso que o diabo quer. Por isso que ele sempre está associado a correntes, né? Como nesse caso. Nesse desenho aqui, que também tem pessoas acorrentadas. Mas assim, o diabo é aquilo. Você aceita ele. O diabo dificilmente chega em você sem a tua permissão. Você, de certa forma, abre alguma porta para ele. Você está fraco de espírito, sim. Você está se envolvendo com alguém perigoso. Você está se envolvendo numa situação de dívida, por exemplo. Você tá perdendo o controle. Tudo que você perde o controle, você se deixa manipular, você se enfraquece espiritualmente, o diabo tenta tomar conta, porque ele vive disso, sim? Eu estou falando em termos espirituais, em termos concretos também, em termos de pessoas, por exemplo, que têm essa tendência de se aproveitarem, sim, de outras pessoas. Então, o diabo é muito amplo. Eu vou dar aqui uma síntese, né, mais ou menos, do que pode significar. Num jogo, o diabo é muito importante ver quais cartas acompanham o diabo, porque é elas que vão nos indicar que tão grave é a situação. Porque o diabo pode ir desde uma situação de uma dívida, sim, ou de alguma coisa que esteja te obcecando também, que você esteja muito preso àquilo, muito você esteja muito enviciado, né? Porque é uma carta de vício também. Que você esteja, por exemplo, também não controlando muito seus instintos, sabe? Você, por exemplo, o diabo pode estar associado a alguém que tem gula, sim? Então, por exemplo, a pessoa não consegue controlar o que come, sim? O tempo todo está alimentando os seus desejos, nunca pensa nas consequências, também pode estar associado a coisas assim. Mas o diabo é perigoso no sentido de que ele pode estar associado a algo muito mais complexo, como, por exemplo, estupro, sim? Violência, manipulação grave, sim, manipulações muito profundas, assim, questões de cárcere, questões de crime, tudo isso pode estar associado ao diabo. Então, tudo depende do contexto, tudo depende do que também esteja sendo perguntado, tudo depende da situação da pessoa, assim, de como a pessoa se sente. O diabo pode representar muitas coisas. Em termos materiais, tem gente que associa o diabo a uma grande prosperidade material. Por exemplo, você ganhou muito dinheiro, você recebeu muito dinheiro. O diabo pode representar isso. Sim, para algumas pessoas que jogam, ele representa fortuna. Porque o diabo é matéria, né? É o poder aqui no mundo
no mundo terreno. Então, está associado à prosperidade material também, tudo que é físico. É uma carta com uma tendência negativa muito grande, sim. Eu acho que o diabo é difícil dele ser positivo só em casos que ele seja necessário como combustível, por exemplo. Talvez uma situação que no momento te gerou uma certa obsessão, por exemplo, com o diabo, te levou num limite que talvez você conseguiu chegar em algum objetivo, em alguma meta graças a isso, porque o diabo te impulsa, né? Vamos dizer assim, a cobiça, o desejo, né, por alguma coisa pode se voltar extremo, mas dependendo de quanto isso dure, da durabilidade desse sentimento em você, pode que não te leve a nada muito negativo, pode que seja um combustível por algum momento, sim. Em questões de jogo também, né, quando às vezes você tem que ser um pouco mais esperto, né, às vezes você tem que enganar, que ser uma pessoa um pouco persuasiva, né? Pode ser que o diabo seja favorável. Em questões também da intimidade, questão de sexo, às vezes o diabo pode indicar, sim, uma certa intensidade aí que, como já falei, tem que ser bem avaliada, né? Tem que ser bem estudado se realmente isso é só aquilo, né? Ou é uma coisa que pode ser, ao longo do tempo, pode te prejudicar. Sim, ou pode ser uma situação perigosa. Mas o diabo é uma carta que sempre a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque ele representa, assim, tudo que pode envolver situações que nos levam à decadência, sim, que levam pra gente se perder, se iludir, se enganar, sim, que o diabo se usa disso, ele utiliza, assim, a manipulação para você acreditar em algo que parece que é muito bom. O diabo faz isso. Essa é a estratégia dele. Ele coloca na tua frente uma ilusão, uma imagem de algo que você tem muita dificuldade de rejeitar, porque parece uma situação muito boa. E aí onde está o perigo do diabo, tá bom? Ele te facilita coisas, por exemplo, que você acha que esse caminho curto vai realmente ser melhor, mas sempre tem alguma coisa que o diabo tenta te enganar, porque ele tem esse objetivo com você, tá? Então, sempre tem que ter um certo cuidado com essa carta, tá bom? Para as pessoas que podem ter dúvidas se tem alguma relação com o diabo mesmo, com a entidade maligna, pode ter também, sim. Mas aí também teria que ser muito minucioso e vai avaliar bastante bem esse jogo para ver se realmente pode ser isso. O que não aconselho, claramente, né? Não aconselho vocês mexerem com isso, tá bom? Bom, deixo vocês por aqui. Espero que tenham gostado. Deixem seu like e se inscrevam se não estão inscritos. Um abraço.